Opa, tudo bem? Então, vou fazer agora uma questão da OBM, que eu estava fazendo a prova de 2018, que é a questão 25. Vocês vão ver a questão aí. É uma questão de álgebra de grupos. É a primeira que eu faço desse assunto aqui. Eu nunca falei de álgebra de grupos aqui, é porque é um assunto de matemática de ensino superior. Só cairia se fosse realmente em Olimpíadas de Matemática, porque em concursos daqueles militares não vai cair. Acho que por isso. Mas vou falar a primeira vez e por causa disso eu vou explicar alguns termos para quem não conhece ou não está familiarizado, para procurar depois se quiser se aprofundar, para resolver a questão, porque tem que ter um pouco de conhecimento sobre álgebra de grupos para resolver, né? Ela é uma questão que vocês podem ver é de verdadeiro ou falso, né? Tem que dizer se é verdadeiro ou se é falso. É muito teórico, porque álgebra de grupos é bastante teórico. A questão desse problema é que ele te dá um grupo, que é o grupo A, que é o grupo dos automorfismos. Vocês viram a questão aí, né? Eu vou explicar por aqui direto. O grupo A dos automorfismos, que seria, chama de φ as funções, é um grupo de funções e de z barra 10 até z barra 10, que seria o grupo quociente, a gente vai ver já daqui a pouco, e eles são automorfismos. Vamos entender então o que significa isso. Primeiro, o que é um grupo? Um grupo, ele é um conjunto, então A é um grupo, né? É grupo. O grupo é um conjunto, só que além de ser um conjunto, ele é associado a uma operação com ele. Então, por exemplo, o grupo dos inteiros com a operação de soma, os inteiros aditivos. Então, os inteiros e a operação de soma entre eles. Então, todos os inteiros eu posso somar os elementos. Os reais e a operação de produto. Então, eu posso multiplicar os elementos. E assim vai. Isso seria um grupo. O grupo A, ele é um grupo de funções. Porque eles são funções, ó. Domínio, imagem, automorfismo, a gente vai ver o que é, mas são funções. Então, ele é um grupo de funções. Esses são os elementos do nosso conjunto. Agora, qual que é a operação associada? Bem, a operação lógica que é associada a funções é a composição de funções. E operação de composição. É a composição de funções, né? A operação lógica que tem entre funções. Então, basicamente, o grupo está definido, né? O grupo é um conjunto com uma operação. Bem, o que é o Z10? O Z10 ele é um grupo. A gente chama isso aqui de grupo quociente, não vamos entrar a fundo porque não é uma aula de teoria de grupos. Mas um jeito mais prático de enxergar isso aqui é o grupo dos números inteiros. Inteiros mod 10. A gente pode enxergar. Na real, tu dividiria o conjunto dos inteiros em 10 conjuntos de classe de equivalência, que seria a classe de equivalência 0 barra, 1 barra, 2 barra, até o 9 barra. Cada um deles é o resto na divisão por 10. Então, qualquer inteiro que eu escolher vai estar num desses elementos, tipo 47. O 47 vai estar no 7 barra. Então, qualquer inteiro vai estar ali. Seria uma divisão do conjunto dos inteiros, por isso é um grupo quociente. Mas é os inteiros mod 10, e a operação associada a inteiros mod 10 é a operação de soma. Faz sentido porque inteiros tem muito a ver com somar, né? Ok, entendemos o que é aquele. O que agora a gente tem que dar uma olhada é alguns conceitos que aparecem nas alternativas que vocês viram. O primeiro é ordem do grupo. A ordem do grupo é bem fácil. A ordem do grupo é o número de elementos. Então, a ordem do grupo A é quantos elementos, quantas funções tem aqui. Então, o número de elementos. A gente representa por barra A, por exemplo, que seria o número de funções, no caso, né? Porque o grupo A são funções. Ok. Tem a diferença também entre ordem do grupo e ordem de um elemento. Um elemento específico. Nesse caso, quando é a ordem de um elemento, é o número mínimo de vezes que eu preciso fazer a operação do grupo naquele elemento para eu cair na identidade do grupo. Então, o que seria isso? Por exemplo, vamos pegar os inteiros mod 10, ok? Peguei os inteiros mod 10. A operação que é associada a esse grupo é a soma. Vamos pegar a classe de equivalência 2. Se eu pegar o 2 e eu somar uma vez com o 2, isso aqui dá a classe de equivalência 4. Se eu pegar o 4 e eu somar com o 2 de novo, isso dá o 6. O 6 com o 2, o 8. E o 8 com o 2
dá o 10. Mas o 10 é o zero na classe de equivalência, né? Então dá o zero. O zero é o elemento neutro da classe de equivalência, porque quando eu somo ele com qualquer outra, vai voltar para ela mesma. Então esse é o elemento neutro. A ordem de um elemento, ou seja, a ordem do 2, é quantas vezes eu tenho que fazer a operação do grupo nele mesmo até voltar à identidade do grupo. Quantas vezes eu fiz aqui, ó? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então a ordem do elemento 2 é 5. Em vez de escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu posso enxergar como uma potência. Claro, potência está associado com multiplicação, mas aqui em álgebra de grupos, a potência ela significa aplicar a operação do grupo um número de vezes. Então eu poderia dizer que isso aqui é 2 elevado a 5. E o 5 seria a ordem do grupo. Não é 32, isso. É 5 vezes que foi feita a operação. É um jeito mais simplificado de escrever que é aceito em álgebra de grupos tranquilamente. Então, a ordem de um elemento é quantas vezes é necessário para mim cair na identidade do grupo. Mas tecnicamente seria, se x pertence ao grupo, tal que a ordem de x é igual a n, isso C e somente C, x elevado a n é igual a e, sendo e a identidade do grupo. Ok? Seria basicamente isso. Isso é a ordem de um elemento. Perfeito. Tendo visto isso, o próximo conceito, que é um conceito um pouco mais geral, é o que é um gerador de um grupo. O gerador de um grupo é o elemento que eu aplicando ele um número de vezes, eu consigo gerar todos os elementos do grupo. Por exemplo, nos inteiros mod 10, um caso é o 3. O 3 barra, eu consigo gerar todos os elementos do grupo aplicando ele número de vezes. Porque, primeiro, aplicando uma vez eu gero o elemento 3. Eu aplico uma segunda vez, eu gero a classe 6. Aplicando uma terceira vez, 6 mais 3, eu gero a classe 9. Aplicando mais uma vez, 9 mais 3 dá 12. O 12, ele é a mesma coisa que o 2, porque é o resto na divisão por 10. Então, ó, eu já gerei o 3, eu já gerei o 6, eu já gerei o 9. Eu já gerei o 2, aí eu aplico de novo, eu gero 5. Eu aplico de novo, eu gero 8. Eu aplico de novo, eu gero seria o 11, que equivale ao 1, né? Aplico de novo, eu gero 4. Aplico de novo, eu gero 7. E aplico de novo, vai para o 0. Então, o 3 é um gerador, porque eu aplicando ele o número máximo de vezes da identidade, eu gerei todos os elementos do grupo, ó. O 3, o 6, o 9, o 2, o 5, o 8, o 1, o 4, o 7 e o 0. Com o 3 eu consigo gerar o grupo inteiro. Então a gente chama esse elemento de gerador. Basicamente seria isso. Pode ter mais de um gerador no grupo. Aí tem que ver cada grupo, pode ter mais de um gerador, pode não ter gerador nenhum. Aí depende. A gente trabalhando com grupos cíclicos aqui vai ter geradores. Ok, o próximo conceito, aí já entra de fato no que tem a ver com um pouco da questão, que é um isomorfismo. Na questão fala automorfismo, mas é que o automorfismo é um tipo específico de isomorfismo. Mas o que é um isomorfismo? Essa palavra é bem comum na matemática, em várias situações. Bem, um isomorfismo, claramente não, né? Mas é uma função bijetiva, ou bijetora, que seja, bijetiva ou bijetora. Primeiro de tudo, é uma função bijetora. Tem que ser bijetora ou objetiva. Não pode ser sobrejetiva nem injetiva. Tem que ser bijetiva. E a característica principal do isomorfismo é que se eu fizer f de x, eu vou fazer assim, igual a f de x. Eu vou pintar de outra cor aqui. Vermelhinho. F de y. E essa função f, ela é de um grupo 1 para um grupo 2. A operação presente que está associada ao grupo 1 é a bolinha azul. E a operação associada ao grupo 2 é a bolinha vermelha. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o isomorfismo ele é uma função que ele consegue transpor a operação de grupos. Então, se eu pegar o elemento x e y, eles pertencem ao grupo 1, porque eles estão no domínio, ó. Se eu aplicar e fizer a composição dos dois com essa operação do grupo 1 antes, aplicar a minha função f que leva para o grupo 2,
isso vai dar igual a eu aplicar a função f, que leva para o grupo 2, direto no elemento do grupo 1, e compor com a composição do grupo 2 com a função f aplicada no outro elemento y do grupo 1, que leva para 1 do grupo 2. Então, é como se a composição saltasse. O que é importante de notar, eu pintei diferente, é que isso aqui é a composição do grupo 1 e isso aqui é a composição do grupo 2. São composições diferentes, mas elas saltam para fora. Um exemplo, que é bem famoso, e vai ajudar a entender, eu acho, um pouco melhor isso, é o caso clássico do isomorfismo que existe entre os reais do grupo aditivo e os reais positivos no grupo multiplicativo. Então, eu vou fazer um isomorfismo que vai ser uma função que vai dos reais, grupo aditivo, então é com soma, até os reais positivos, então é os não negativos sem o zero, com a operação de produto. É uma função assim, ela vai ser bijetora, e a função que eu vou escolher é uma clássica, a exponencial. Por que isso é um isomorfismo? Bem, se eu escolher x e y pertencente aos reais, qualquer, eu posso dizer que f de x mais y, a operação é de soma dentro do nosso grupo 1, soma, é igual a e na x mais y. A exponencial, né, a gente pode abrir ela em produto. Então, vai ficar e na x vezes e na y. E na x é f de x. E e na y é f de y. Aqui virou um produto. E o produto é a operação do segundo grupo. Certo? Isso aqui é a operação do segundo grupo. Note que f de x e na x é um número sempre maior do que zero. E esse aqui também é um número real maior do que zero. Ou seja, eles estão contemplados aqui. Como a exponencial é injetiva e se for positiva ela é bijetiva, então essa função ela é claramente bijetiva. Então isso aqui é um isomorfismo, porque eu consegui contemplar que a soma abriu em produto, que são as operações do fato do isomorfismo. Então, isso seria um isomorfismo. A gente pode dizer, inclusive, que os reais no grupo aditivo têm um isomorfismo com os reais positivos no grupo multiplicativo. Ok? Então, é um exemplo de isomorfismo. Mas por que falar de isomorfismo se não falou isso na questão? Porque na questão ele falou de automorfismo, que é um tipo específico de isomorfismo. O automorfismo é um isomorfismo de um grupo em si mesmo. Isomorfismo de um grupo em si mesmo. A diferença é basicamente isso. O isomorfismo é em geral entre dois grupos. Mas quando eu faço G1 igual a G2, eu tenho um automorfismo. Quem nunca viu álgebra de grupos pode ficar confuso com essas explicações muito rápidas. Então, eu recomendo ver, ou quiserem um vídeo sobre isso, dá para pensar em fazer. Mas, basicamente, seria isso. O isomorfismo de um grupo em si mesmo, que é o que acontece aqui, ó. Porque o grupo original é os inteiros mod 10 nos inteiros mod 10. É um grupo em si mesmo. É uma função do grupo em si mesmo. Automorfismo. Ok. Então, um exemplo de um automorfismo. Um clássico seria o grupo cíclico, mas a gente não falou de álgebra de grupos, então fica estranho falar de grupo cíclico. Eu vou traduzir para um isomorfismo que tem no grupo cíclico, que é as raízes cúbicas da unidade. As raízes cúbicas da unidade são 3. A gente tem o x igual a 1, o x igual a e na 2π sobre 3i e o x igual a e na 4π sobre 3i. São 3 raízes cúbicas da unidade. Por que existe um isomorfismo aqui? Existe um automorfismo que eu consigo fazer. Bem, vou fazer um mapa aqui, ó. Vou pegar no conjunto 1, vou botar os 3 elementos. Lembrando, um isomorfismo, que eu quero fazer um automorfismo na real, tem que ser uma função bijetora, então todos vão ter que receber uma flecha apenas. Aqui, nesse caso aqui, isso aqui é um grupo, eu vou chamar isso aqui de um grupo, que são as raízes cúbicas da unidade. 1, e na 2π sobre 3, e na 4π sobre 3, e 1, e na 2π sobre 3, e na 4π sobre 3, i. Um automorfismo possível aqui é o 1 eu vou mapear para o 1, então a função no 1 ela vai para o 1. Isso é uma característica de isomorfismo, a gente não entrou em isomorfismo a fundo, mas o isomorfismo ele sempre mapeia a identidade desse para a identidade desse.
Como é o mesmo grupo, então a identidade daqui tem que ir para a mesma daqui. Então o 1 vai para o 1, porque o 1 é a identidade. Ah, a operação aqui, claro, né? Esqueci de falar. A operação, quando tu faz um grupo com as raízes cúbicas da unidade, a operação é a multiplicação. Porque o produto tu vai somar os argumentos, né? Então, a multiplicação. Aí eu vou mapear esse aqui para esse e esse aqui para esse. Essa função é claramente objetiva. E ela é um automorfismo. Como é que eu mostro isso? Bem simples, ó. É só eu fazer que todos eles vai funcionar isso. O f de x vezes y é igual a f de x vezes a f de y. Automorfismo, a operação é a mesma dentro e fora, porque é o mesmo grupo. A identidade vai ficar óbvio, né? Porque vai ficar f de x igual a f de x, porque se eu aplicar a identidade aqui vai dar a identidade. O único que teria que testar seria os outros, né? Por exemplo, se eu pegar e na 2π sobre 3i, multiplicar por e na 4π sobre 3i, isso aqui tem que ser igual a f de e na 2π sobre 3i vezes f de e na 4π sobre 3i. Vamos ver se isso aqui bate? Ó. Isso aqui junto vai somar os argumentos. É um produto exponencial, soma os argumentos. Vai ficar 6π sobre 3. 6π sobre 3 é 2π. 2π e é o número 1, né? Porque eu dei uma volta completa no ciclo. Então, quando eu dou uma volta completa, né? Lembrando que isso aqui é um plano de Archan-Gauss, né? A gente está enxergando o vetor. Dei uma volta completa, eu voltei para o 1. Aqui. Então, isso aqui é 1. Isso aqui vai ficar f de 1. F de e na 2π sobre 3, a gente já mapeou aqui, ó, dá e na 4π sobre 3i. Aqui a gente mapeou também o 4 sobre 3, vai para cá. Vai ficar e na 2π sobre 3i. Ou seja, f de 1 igual, se eu multiplicar vai dar a mesma coisa, né? 6π sobre 3i, que é igual a 1. F de 1 é igual a 1, bateu de fato. É um isomorfismo, tu pode testar para os outros também, mas é um automorfismo também, né? Testar para os outros, mas é meio óbvio que quando for 1 vai dar certo, e se eu trocar a ordem como produtor comutativo vai dar certo. Então, automorfismo, isso seria basicamente a ideia de um automorfismo. É um isomorfismo, só que aplicado no grupo em si mesmo. É um mapa assim. Ok, vimos isso, agora a gente pode de fato entrar na questão. Foi necessário esses minutos para isso.